Bom, pessoal, vamos falar agora sobre bioquímica celular, essa parte é importante. Vamos falar então sobre carboidratos e lipídios nessa aula, uma outra aula sobre proteínas e enzimas. A parte de água, sais minerais e vitaminas, a gente vai colocar um texto disponível para vocês lerem, porque é basicamente ler e memorizar. Importante lembrar da água como solvente universal, a água que é uma substância polar, a água que por ser polar vai fazer então coesão e adesão e que pode gerar um fenômeno chamado capilaridade, que a gente vai comentar lá na aula de transporte de seiva bruta nas plantas. Sais minerais, importante lembrar que eles são compostos necessários em pequena quantidade, são reguladores, porque atuam como cofatores enzimáticos. E os exemplos principais: cálcio, importante para ossos, contração muscular, coagulação sanguínea; ferro, fundamental para a hemoglobina, portanto a sua deficiência causa anemia; iodo, importante para a formação dos hormônios da tireoide, a deficiência causa um fenômeno de inchaço da tireoide chamado de bócio, que são os minerais que costumam cair mais. No caso das vitaminas, diferenciar lipossolúveis e hidrossolúveis. Lipossolúveis A, D, E e K, hidrossolúveis complexo B e vitamina C, certo? Vitamina A, importante para a visão; vitamina D, importante para o metabolismo do cálcio; vitamina E é um antioxidante; vitamina K, importante porque previne hemorragias, fundamental para a produção das proteínas de coagulação. Nas lipossolúveis, todo o complexo B tem que saber? Não, nem todo. Vitamina B1, deficiência causa a beribério ou polineurite periférica. Vitamina B9, importante para a formação de hemácias e para a formação do tubo nervoso, sistema nervoso no feto. Então, a deficiência pode causar anemia megaloblástica. No caso do feto, a carência do folato, que é a vitamina B9, pode causar uma formação chamada de espinha bífida. B12, cianocobalamina, importante para a formação de hemácias, sua carência causa anemia perniciosa. E vitamina C, fundamental para a produção de colágeno, importante para a manutenção do sistema imunológico. Bem, vitamina B2, a riboflavina, componente do FAD; vitamina B3, a niacina ou ácido nicotínico, componente do NAD. Então, basicamente, pegar uma tabelinha assim e memorizar esses principais pontos, certo? Então, vai estar um material de apoio, você vai dar uma olhadinha lá. Vamos falar então agora sobre carboidratos e lipídios. Bem, o que são carboidratos? Carboidratos são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Basicamente isso. Função: eles são fundamentalmente de função energética. Então, carboidratos fornecem energia, mas alguns também atuam com uma função estrutural, que é o caso da celulose em plantas e da quitina em artrópodes e em fungos. Beleza? Tá. Como é que eu vou classificar os carboidratos? Vão ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, basicamente. O que é um monossacarídeo? Monossacarídeo é todo carboidrato que atende a duas regrinhas, certo? Quais são as regrinhas? Vai aparecer aqui, fórmula geral: CN, H2N, ON. E o número de carbonos, N, tem que ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7. Ok? Então, CN, H2N, ON, e N tem que ser maior ou igual a 3, menor ou igual a 7. Então, o menor carboidrato que existe vai ter 3 átomos de carbono. Sua fórmula geral vai ser C3H6O3. E o maior carboidrato, o maior monossacarídeo que existe, vai ter 7 átomos de carbono. Sua fórmula vai ser C7H14O7. Beleza? Bem, mas como eu consigo fazer diferentes compostos com a mesma fórmula molecular, vários isômeros, então todos os monossacarídeos que tiverem 3 átomos de carbono vão receber uma mesma classificação. São chamados de trioses. Beleza? Triose. Então, triose, monossacarídeo com 3 átomos de carbono. Com 4, tetrose. Com 5, pentose. Com 6, hexose. Com 7, heptose. Beleza? Bem, então agora vamos ver aqui os detalhes. Desses monossacarídeos, desses grupos, os mais importantes para a gente, sem dúvida, pentoses e hexoses. Por quê? As pentoses participam da formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Então, lá no DNA, eu vou encontrar
a desoxirribose. No RNA eu encontro a ribose. Então, esses dois compostos, essas pentoses, esses monossacarídeos, ou açúcares em geral, como alguns chamam, são fundamentais para a gente. E as hexoses, aqui ó, das hexoses, 3 importantes: frutose, glicose e galactose. Por quê? Porque são compostos usados como fonte de energia, principalmente a glicose, é o combustível principal da célula. Então, frutose e galactose, elas são isômeros, podem ser transformados em glicose, por exemplo. Tudo bem? Beleza. E se eu juntar 2 monossacarídeos? A união de 2 monossacarídeos forma um disacarídeo. Então, disacarídeo é um carboidrato formado pela união de 2 monossacarídeos. Eu tenho que decorar alguns casos importantes. Então, esse aqui, ó. A sacarose, que é o açúcar que a gente usa no dia a dia, açúcar da cana. A sacarose é um disacarídeo formado da união de uma glicose com uma frutose. A maltose, composto originado da união de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose forma uma maltose. E a lactose, formada pela união de uma glicose e uma galactose. É importante lembrar desse composto, até porque lá no intestino nós produzimos enzimas que servem para digerir esses disacarídeos, as chamadas disacaridases. Então, a maltase digere a maltose, liberando 2 moléculas de glicose. A sacarase digere a sacarose, liberando glicose mais frutose. E a lactase digere a lactose, liberando glicose e galactose. Lembrando, algumas pessoas têm intolerância à lactose. O que é isso? Não produzem lactase na quantidade necessária, a lactose não é digerida e acaba causando desconforto, porque as bactérias intestinais vão usar esse material, vão fermentar, liberando gases e uma série de problemas decorrentes disso. Mas é importante ressaltar, intolerância à lactose não é alergia, ok? É apenas a não produção adequada do hormônio. Não é um processo alérgico que envolve ação de anticorpos, enfim. Então, intolerância não é alergia. Tranquilo? Tá, mas como é que vai haver essa formação? Como é que eu vou formar um disacarídeo? Vamos ver aqui então. Olha só. Para formar um disacarídeo, nós temos que juntar 2 monossacarídeos e essa reação ocorre com a remoção de uma molécula de água. Então, é uma reação de síntese por desidratação ou reação de condensação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, glicose e frutose, vou juntar. Eu tiro hidroxila de um lado, tiro hidrogênio do outro, fiz então essa desidratação, formei a molécula de sacarídeo, que no caso aqui é a sacarose, e uma molécula de água também como produto. Tudo bem? Então, sempre que eu vou juntar 2 compostos orgânicos que formam seres vivos, esses básicos, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, sempre que eu quiser juntar esses 2, eu vou fazer uma reação de condensação ou reação de síntese por desidratação. Beleza? Se eu quiser separar, então eu falei agora há pouco das enzimas. Então, a sacarase, que é a enzima que digere sacarose, o que ela faz? Ela pega a sacarose e faz uma hidrólise. O que é a hidrólise? É a quebra da molécula, é a quebra da ligação com a participação da água. A água é um reagente na reação de hidrólise. Então, eu vou pegar a água, vou quebrar a água, hidroxila e hidrogênio, e vou devolver a hidroxila ou hidrogênio para seus donos originais, separando de novo, então, esses compostos, formando 2 monossacarídeos. Então, para juntar, eu faço uma condensação ou síntese por desidratação. Para separar, eu faço uma hidrólise. Beleza? Tudo bem? Aí aqui, ó, um outro exemplo. A lactose, que é o outro disacarídeo importante. E aqui a maltose, que é um outro disacarídeo importante. Tranquilo? Bem, e se eu juntar vários monossacarídeos? Se eu juntar vários monossacarídeos, eu formo um polissacarídeo. Então, aqui, basicamente, tem que decorar os 4 casos principais de polissacarídeos: amido, glicogênio, celulose e quitina. Amido é o polissacarídeo de reserva energética vegetal. Celulose é o polissacarídeo com função estrutural em vegetais. Ok? Então, vegetal pode produzir amido, celulose. Curiosidade, ambos são formados por moléculas de glicose. O amido é um polímero de glicose, a celulose também é um polímero de glicose. A diferença é, para formar o amido,
a célula vegetal usa moléculas de alfa-glicose. Para formar celulose, ela usa moléculas de beta-glicose, certo? Essa distinção se dá pela posição da hidroxila do carbono 1, tá? Não vai precisar saber a fórmula, não para a prova de biologia, mas é importante saber isso. Quando a célula vegetal forma um polímero de alfa-glicose, ela forma amido, função reserva energética. Quando ela forma um polímero de beta-glicose, ela forma celulose, função estrutural. Essa diferença é tão significativa que nós, animais, conseguimos digerir o amido e usamos então a glicose originada dessa digestão como fonte de energia, mas nós não conseguimos digerir a celulose. Nós não temos a celulase, que é a enzima necessária para fazer esse processo. Beleza? Tá, então eu comi o amido, digeri o amido e obtive moléculas de glicose. O que eu faço com essa glicose toda? Eu vou então armazenar a glicose, vou guardar a glicose. Onde? No fígado e nos músculos. Eu produzo um polímero de alfa-glicose que eu chamo de glicogênio. Então, glicogênio é um polímero de glicose que eu uso como reserva energética. É um polissacarídeo de reserva energética de animais que eu encontro no fígado e nos músculos e também eu encontro em fungos, beleza? E nos fungos eu encontro um outro polissacarídeo chamado quitina. A quitina é um polissacarídeo com função estrutural que eu encontro em fungos, constituindo a sua parede celular, e em artrópodes, formando o seu exoesqueleto. Uma curiosidade sobre a quitina: contém nitrogênio na sua composição. É um dos poucos carboidratos importantes conhecidos que tem um elemento químico diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, na quitina, nós encontramos átomos de nitrogênio. Beleza? Bem, então, carboidratos, essa é a visão geral que a gente tem que ter. Lembrar da classificação, lembrar dos exemplos fundamentais. Tá? E o que são lipídios? Vamos seguindo. Lipídios são o quê? Lipídios são ésteres de ácido graxo e álcool. Peraí, o que é um éster? Éster é um composto orgânico resultante da reação de um álcool com ácido carboxílico, certo? Então, a reação que gera um éster é também uma reação de condensação, é uma reação de síntese por desidratação, mas que nesse caso é chamada reação de esterificação. Então, um lipídio é um éster de ácido graxo e álcool, formado, portanto, a partir da reação de um álcool com um ou mais ácidos graxos. Quais são as funções dos lipídios? Bem, eles têm função estrutural, tá? Têm função hormonal, mas a função principal é de reserva energética, pensando nos animais, tá? Nas plantas de modo geral. Tá? Então, os lipídios são uma importante fonte de energia, uma reserva energética importante para a gente. Beleza? Bem, os triglicerídeos são os lipídios mais abundantes. O que é um triglicerídeo? Triglicerídeo é todo lipídio formado pelo glicerol, opa, está aqui, né, pelo glicerol com 3 ácidos graxos. Então, o álcool dos triglicerídeos ou dos glicerídeos é o glicerol. Quando eu junto 3 ácidos graxos ao glicerol, eu formo um triglicerídeo. Se tivesse só 2 diglicerídeo, se tivesse só um monoglicerídeo, mas na natureza eu encontro triglicerídeos. E os ácidos graxos, tem aqui alguns exemplos. Ó. O que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico de cadeia longa, número par de carbonos, certo? Essa cadeia longa, simétrica, gera uma aversão à água. Por isso que os lipídios, tá, são substâncias de natureza hidrofóbica. Os lipídios não têm afinidade à água, não são solúveis em água. Tá? Eles são apolares, beleza? Então, a água não consegue dissolver lipídio. Apesar da água ser classificada um solvente universal, certo? Dissolve apenas compostos polares. Como lipídios são apolares, eles não são solúveis em água. Tranquilo? Bem, os triglicerídeos são encontrados na natureza em 2 formas, na forma de óleo e na forma de gordura. A diferença: óleo é líquido em temperatura ambiente, gordura é sólida em temperatura ambiente. Mas por que há essa distinção? Por que o óleo é líquido e a gordura é sólida? Aí tem a ver com a composição química dos ácidos graxos. Quando o ácido graxo é saturado, não tem nenhuma ligação dupla entre átomos de carbono, tá? Então, quando o lipídio é formado por ácidos graxos saturados, suas moléculas interagem mais intensamente, ficam muito mais próximas, tá? Então,
a tendência é que a substância tenha a consistência sólida. Então, a gordura é sólida por quê? Porque ela é formada por ácidos graxos saturados. Quando tem insaturações, então aqui um ácido graxo monoinsaturado, aqui um ácido graxo poliinsaturado, as insaturações mudam a posição, mudam a forma da molécula. E essa mudança gera uma dificuldade maior nessa interação. Eles interagem menos, não ficam tão próximos, ficam mais afastados, e isso contribui para o estado físico ser líquido. Ou isso determina, né, que vai ter um estado físico líquido. Então, gordura é sólida porque é rica em ácidos graxos saturados. Óleo é líquido porque contém muitos ácidos graxos insaturados. Basicamente, essa é a questão. Então, você vai pensar o seguinte. Então, peraí. Se eu quebrar essa ligação dupla, se eu quebrar essa insaturação, transformando o ácido graxo insaturado num ácido graxo saturado, então eu consigo fazer o que era óleo virar gordura? Sim, consegue. Isso é a chamada gordura hidrogenada. Então, margarina, por exemplo, é uma gordura vegetal hidrogenada. Como é que se faz margarina? Pega-se um óleo vegetal. Esse óleo vegetal é hidrogenado no processo industrial. A hidrogenação transforma o ácido graxo insaturado em um ácido graxo saturado e o que era óleo vira gordura. Beleza? Simples assim. Tranquilo? Tá. Que outros grupos importantes de lipídios a gente tem que conhecer? Vamos ver aqui? Bem, os esteroides. Quem são os esteroides? Esteroides são os lipídios derivados do colesterol, que tem esse anel central aqui, ou esse conjunto central, formado por 4 anéis. Colesterol é fundamental para nós animais, é componente da membrana plasmática, vamos ver isso na aula de membrana. Ele é importante porque ele é precursor de várias substâncias, como a vitamina D e os hormônios esteroides. Testosterona, progesterona, estrógeno, cortisol, aldosterona. Então, todos esses hormônios esteroides são produzidos a partir do colesterol. Então, o colesterol é o precursor dos hormônios esteroides, além de ser importante componente da membrana plasmática em animais. Ponto importante, vegetal não tem colesterol, beleza? Nenhum vegetal tem colesterol. Então, a batata frita, batata, vegetal, foi frita em óleo de soja, vegetal, não tem colesterol? Não, não tem colesterol. Não quer dizer que é saudável, que pode comer à vontade, mas colesterol não tem. Tranquilo? E um outro grupo de lipídio importante está aqui, ó, são os fosfolipídios. Fosfolipídios são muito importantes porque são componentes da membrana plasmática. As membranas celulares são construídas basicamente por fosfolipídios, vamos falar isso na aula de membrana. O que é um fosfolipídio? É um triglicerídeo modificado. Ao invés de ter 3 ácidos graxos, vai ter 2 ácidos graxos, no lugar do terceiro vai ter um grupo fosfato. E qual é a consequência disso? Qual é a implicação disso? Olha aqui. Então, ó, esse grupo fosfato determina que essa região aqui é polar. Então, ele vai ter uma cabeça polar, aqui, ó, e as caudas apolares. A cabeça é hidrofílica e as caudas são hidrofóbicas. Então, as cadeias carbônicas dos ácidos graxos, hidrofóbicas, e a parte aqui de cima, onde está o fosfato, com carga polar. Repara aqui o que eu falei, ó, tá vendo? A insaturação muda o ângulo da molécula, muda a forma da molécula. Bem, como é que eu vou representar então o fosfolipídio? Simplificadamente assim: cabeça polar, hidrofílica, cauda polar, hidrofóbica. Então, esse é o arranjo básico de uma membrana celular. De qualquer membrana, de qualquer ser vivo, vai ser sempre assim: 2 camadas de fosfolipídios, a parte apolar no meio e a parte polar nas bordas, na margem da membrana. Ok? Bem, tem algum outro lipídio que a gente pode comentar? Os carotenoides. Só você lembrar que o beta-caroteno é um precursor da vitamina A. Então, caroteno, pigmento alaranjado, encontrado, por exemplo, na cenoura, no mamão, na abóbora, ele vai ser transformado em vitamina A, que é fundamental para a nossa visão. No mais, nos vemos na próxima aula, beleza? Um abraço.